Fala, pessoal. Semana daquelas, né? Porque agora a expectativa do Inter é troca treinador, não troca treinador, reage no Brasileirão, mas não tem título mais esse ano, né? E como fazer para recuperar esse time, sabendo que não tem, né, uma grande disputa? Claro que é o Brasileirão, brigar por uma vaga na Libertadores do ano que vem é sim importante, porque até para ser eliminado da Libertadores tem que disputar ela, né? Então é importante estar na Libertadores. Agora, com o futebol que o Inter vem apresentando, né, sei lá, é uma semana decisiva, temos que saber do futuro do Roger Machado. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Quero um comentário de vocês também aqui embaixo, depois do vídeo, tá bem? E deixa um like aí, curte, né? Compartilha, se puder, e também não deixe de se inscrever no meu canal. Bom, recuperar o time do Internacional. Tecnicamente, tem um bando de jogador jogando mal. A gente começa a ouvir falar e agora todo mundo é questionado, né? Alguns que estão desde o início do ano mal, que nem oscilaram, né? E outros que a gente sabe que são bons jogadores, que jogam bem e que daqui a pouco estão jogando mal, né? Mas vamos pegar o Wesley, por exemplo. O Wesley é uma temporada toda ruim. Borré e Valência estão devendo e muito, né? E aí a gente começa a ver o Thiago Maia. Eu acho que até contra os jogos do Flamengo, o Thiago Maia mostrou dos que tem aí, ele vai ser o primeiro volante, fez falta no último jogo, né? Mas o Bernabéu, acabou o Bernabéu, o próprio Vitor Gabriel, que pintou como grande revelação, já é reserva do Juninho. Os últimos jogos do Aguirre já não é o mesmo. Quer dizer, houve uma queda de rendimento individual impressionante. E aí não tem como a gente não questionar o treinador. Nem sempre a culpa é do treinador, né? Há problemas na estrutura. Eu não quero, às vezes a gente fica simplificando, parece que o problema é só o Roger e os outros. Não, o Inter tem problemas estruturais no seu futebol há muito tempo. Uma estrutura que muda a todo instante. Não tem lá os caras fixos que o cara chega, já reconhece e tal. Cada um que chega, traz seu time e muda tudo, né? Faz um novo começo. Por isso que quando se fala em SAF, não está se falando só em alguém comprar e botar dinheiro, está se falando de uma gestão profissional. O diretor de uma empresa não precisa mudar a cada novo, né, cada novo mandato de um presidente ou coisa assim. Até um conselho com 300 e tantas pessoas, né? Convenhamos, para tomar uma decisão. E aí é tudo demorado. É grupo político pensando, faço se for com o meu nome, se for com aquele outro eu não quero. Isso tudo puxa para trás, atrapalha, tudo isso é complicado. Então tem uma estrutura que está emperrada. Tem uma estrutura que está emperrada, uma estrutura que foi corrompida lá em 2015, naquela gestão que acabou na polícia, né? E aí vem um processo de recuperação do Internacional, lá com o Marcelo Medeiros, que não ganhou títulos, mas disputou títulos importantes, chegou em final de Copa do Brasil, chegou na última rodada do Brasileiro com chance de ganhar o Brasileiro, aquele ano do Abelão, né? Mas enfim, né, a situação era de quem pegou da segunda divisão. O Barcelos já pega o Inter na Libertadores e anuncia mudanças profundas na gestão do futebol. E elas ficam nas ideias, no papel, nunca se materializaram. Os resultados não aconteceram rapidamente, e aí as mudanças foram sendo feitas, porque a transição podia ser mais tranquila, não precisava ser radical daquele jeito. Tu tinha um treinador vitorioso, o maior vitorioso da história do Inter, que era o Abel Braga, e tu tinha uma Libertadores que começava em 15 dias. Para que tu vai trazer um cara novo, inexperiente, vindo de outro país, que não conhece o Inter, não conhece nada? Faz isso depois, num outro momento, com calma. Faz uma transição devagar. Trocou profissionais que tinham, como o Rodrigo Caetano, como o preparador físico que hoje está na seleção, né? Nomes que foram. E aí depois a gente viu o que aconteceu, tudo que acabou acontecendo, e eu diria assim que o melhor momento, dois momentos bons do Inter, apesar de um ser frustração, mas também teve bons momentos, foi aquela passagem, a segunda agora do Cudê, quando ele chega na Libertadores, passa pelo River, passa pelo Bolívar, depois é eliminado pelo Fluminense, mas vence os Grenais todos, que antes ele só perdia. E depois, né, no episódio do Roger agora, que o Roger traz o título que o Inter não tinha. Então, assim, ó, questionar o Roger, eu questiono, mas eu sou grato ao Roger. Eu acho o Roger muito bom treinador, eu acho difícil resistir nesse modelo do Internacional, onde o amadorismo é muito forte, a passionalidade é muito forte.
Então, assim, ó, nessa hora, eu acho que não tem que estar queimando todo mundo como está se fazendo. Tem que procurar. ah, 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 eu, eu não posso falar em mudanças profundas na gestão, porque o presidente tem mais 1 ano e meio. Né? Então, mas ele pode promover mudanças no futebol mais profundas do que troca o vice, troca o treinador, faz coisas mais interessantes que fiquem a longo prazo. Né? Alguma coisa mais científica que fique a longo prazo. O Internacional se equipe melhor. Porque tem muita coisa ruim acontecendo. O Inter agora trouxe um novo técnico para a categoria de base, que chega com 2 assistentes também. Né? E a base do Inter foi rebaixada ao sub-20. O Inter está numa posição ridícula no Campeonato Brasileiro. Né? Então as coisas, né, no ambiente do futebol não estão boas. Não estão boas. O Inter tem a comemorar o título gaúcho, ok, mas acabou, né? Isso foi lá no início do ano. A vida segue, o Inter segue, as coisas seguem acontecendo. E parece que está muito claro que a decisão sobre o Roger passa pelo jogo do final de semana. É isso. Passa pelo jogo do final de semana. Tem Inter e Fortaleza no final de semana. E aí vai ser tomada a decisão. Né? O Fortaleza está na zona de rebaixamento, não ganha de ninguém, só perde. Se o Inter conseguir ganhar com facilidade, ou se o Inter, de novo, mostrar dificuldades, perder, empatar, ou ganhar aquele 1-0 mirrado, chorado, pode ser que haja mudanças, porque a convicção ela pode existir, mas é perceptível quando tu vê que um trabalho se esgota, que o cara não consegue mais tirar alguma coisa dali. Parece que está muito claro isso. Eu gostaria muito de ver uma recuperação do Roger. Ele começa a torcer já no final de semana para que ele consiga isso, reverter. Agora, algumas decisões ele tem que tomar. Né? Ele tem que mudar um pouco a forma do Inter jogar, fazer uma coisa diferente, mudar jogadores. Estão em uma fase, então vamos trocando. O Wesley, por exemplo, já viu como é que tá? Tira o Wesley um pouco do jogo. Eu sei que falam, o Roger justifica que ele não faz gol, mas o que ele contribui, a sua taxa de participação tá bem, mas é pouco. Ainda assim é muito pouco. Então vamos testar uma outra opção. Testa uma outra alternativa para quem não tá jogando bem. Não fique insistindo como se insistiu com Borré e Valência. E o Ricardo Matias, em um jogo, 2, já mostrou que era ele que tinha que jogar. Então não dá para, né, jogar a toalha. Por exemplo, Alan Patrick. Tá? Agora há uma indignação geral com o Alan Patrick. Cara, o Alan Patrick é o nosso melhor jogador. Ele tá com problemas técnicos, tá, mas o time tá afundando, cara. Ele precisa de ajuda. O Inter nos últimos jogos é chutão pra frente, chutão pra frente. É difícil o cara que tá ali no meio conseguir jogar. Mas na média, as jogadas todas passam por ele. Até quando ele tá mal, ele é um dos melhores do Inter. Então, eu não vou fazer coro para esse negócio aí de que o Alan Patrick é problema. Não, não. O time do Inter começa no Alan Patrick, ele é o nosso melhor jogador. Ah, ele não tá bem? Não tá bem. Tem que melhorar. Mas aí o time tem que melhorar, cara. O time tem que melhorar. Teria que mudar muita coisa. Né? Mas agora o momento é de evitar o pior. Evitar o pior. O que tem que fazer agora? Eu acho que tem que ter uma mudança, uma ruptura no departamento de futebol. Tem que ter o presidente, tem por obrigação. Não é que já está conversando com outros treinadores, mas tu não conversa direto com o treinador, mas tu tem representantes desses caras. Que não é ele, Barcelos, que conversa, tem o representante também que vai conversar com esse cara. Né? Para não ser coisa assim, né, no meio. Mas o Inter tem que estar informado. Né, caso dê um insucesso no jogo, o Inter decida pela mudança, ele não pode ser surpreendido. Agora vamos ver, vamos esperar 15, 20 dias para anunciar o novo treinador dele. Não dá, né? O Inter, então, tem que ter uma resposta imediata. Então, eu imagino que já estejam, né, averiguando, contando com essa possibilidade de as coisas não darem certo, porque não vem dando certo. Pode até dar, mas não vem dando certo. Mas então, essa mudança tem que ser feita. E o vice de futebol, acho que tem que sair junto, né? Eu não penso em tirar o D'Alessandro, nem o próprio Mazzucchi, eu acho que são... O D'Alessandro é um cara importante, não é por causa de um insucesso que ele tenha que sair, tem uma história no Inter, né? Eu acho que o D'Alessandro tem que ter um pouco mais de cabeça fria, assim, para lidar com a situação junto à imprensa, como tinha o Fernandão. O Fernandão não escondeu nada para debaixo do tapete. O Fernandão falou em zona de conforto, ficaram bravos, demitiram o Fernandão, mas ele avisou. E parece que rolou no Inter, depois do Gauchão, uma zona de conforto. Ganhamos o Gauchão.
né? Então, acho que o Dáliga é um cara tão importante na história do Inter, tem toda uma história reconhecida por todos, né? Agora está numa outra função, acho que ele também nessa outra função, a função não é de botar gasolina no incêndio, é de acalmar, trazer o torcedor junto. Então, uma dica assim de media training, né? Usa a imprensa a teu favor, Dáliga, não contra, não precisa brigar toda hora. Pega o espaço, traz para ti. Né? Convoca os caras, sei lá, traz para ti, não fica, né? As críticas vão acontecer, o clube do tamanho do Inter, quando não ganha, vai ter crítica, vai ter pressão, é assim que é. Não adianta a gente ficar bravo com isso. É assim que é. Quando a gente está numa função dessas, é assim que é. Não tem como mudar essa história. Então, assim, ó, o que eu tenho para dizer para vocês, tá? O Roger vai promover algumas mudanças ou não, não sei. Mas o jogo que ele tem, olha, que jogo que vem a calhar pro Roger. Porque é um time morto esse do Fortaleza, não ganha de ninguém. Esse é o jogo para ele ganhar. E aí vamos torcer para ganhando, quem sabe o time ganhe confiança e volte a jogar alguma coisa, né? Mas eu confesso para vocês que a impressão que eu tenho é que o trabalho está vencido, está encerrado. Mas se a decisão for continuar, vamos torcer para que esse trabalho dê certo. Tá bom? Era isso então, gente. Comenta aí embaixo, deixa a tua opinião, tá? E te inscreve aqui no meu canal.